Meu povo lindo, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar figuras espaciais. Especificamente o volume do paralelepípedo, do volume do cubo e o volume do cilindro reto. E neste capítulo também será visto vistas ortogonais de figuras espaciais. Então, vamos começar com o volume do paralelepípedo. Por exemplo, como calcular a medida da quantidade de água em uma piscina no formato de um paralelepípedo, sabendo apenas seu comprimento, sua largura e sua altura, ou então a profundidade. Então, o volume do paralelepípedo é dado pela multiplicação, né, do comprimento, pela largura, pela altura. E através dessa análise você pode ver também qual é a unidade que vai ficar para o volume. Nós sabemos que para o comprimento, a unidade padrão, né, é o metro, para a largura também e para a altura também. Se você multiplica metro por metro por metro, m vezes m, vai ficar m ao cubo. Então, a unidade de medida padrão para o volume é o metro cúbico, mas existem também os submúltiplos e os múltiplos dele. Relembrando antes quais são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, veja só, para o metro, existem os submúltiplos e os seus múltiplos. Nós utilizamos os múltiplos para representar valores que sejam menores que 1 metro. Então, existe o decímetro, que é a 10ª parte do metro, o centímetro, que é a 100ª parte do metro, de 1 metro, e o milímetro, que é a 1000ª parte de 1 metro. Enquanto que existem os múltiplos que já são utilizados para representar valores bem maiores que 1 metro. Por exemplo, o quilômetro, como todos são familiarizados, né? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para representar valores que são maiores que 1 metro. Aí existe o decâmetro, que 1 decâmetro é 10 metros. 1 hectômetro é 100 metros. E 1 quilômetro é 1000 metros. Então, por exemplo, se você quer transformar, vamos dizer que nós temos um volume de 0,4 metros cúbicos e você quer, deu um valor decimal, eu quero representar ele com algum submúltiplo para que ele fique representado por um número que não seja decimal. Se a gente escolher, por exemplo, o centímetro, como é que eu consigo transformar isso aqui em centímetros cúbicos, ou em decímetros cúbicos, ou em milímetros cúbicos? Então, veja só um jeito bem legal de fazer. Nós sabemos o quê? Que metro cúbico, na verdade, é 1 metro, vezes 1 metro, vezes 1 metro. Olha, 1 vezes 1 vezes 1. Nós sabemos que o 1 não faz diferença nenhuma na multiplicação. E m ao cubo é m vezes m vezes m. Agora acompanhe o raciocínio aí, ó. Se liga só. 1 metro tem... Quantos centímetros tem em 1 metro? 100 centímetros, né? Ó, 1 sobre 100. 1 metro tem 100 centímetros. Esse 1 metro também tem 100 centímetros. Nesse outro 1 metro também tem 100 centímetros. Então, ó, multiplica agora. 0,4 vezes, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 10 elevado a 6. Você pode escrever assim, nós sabemos que podemos escrever em notação científica, ou você realiza essa multiplicação aí. 0,4 vezes 100, vezes 100, vezes 100. Que vai dar 400 mil. Centímetros vezes centímetro vezes centímetros, centímetros cúbicos. Então, nós podemos utilizar simplesmente a tabela base de múltiplos e submúltiplos do metro para encontrar os múltiplos e submúltiplos para o volume e também para a área. Temos aqui, ó, a relação, por exemplo, é 1 quilômetro cúbico. Tem quantos
metros cúbicos, você pode perceber, ó, 1 km cúbico, vou fazer aqui embaixo. 1 km cúbico é quilômetro vezes quilômetro. Aí 1 km, né? Tem 1.000 metros, né? Tomando como base a unidade fundamental só para o comprimento, veja só. Aí esse 1 km também tem 1.000 metros. Esse outro quilômetro também 1.000 metros. Aí veja só, esse vezes esse, e metro vezes metro, metro cúbico. Então, observe que 1 km cúbico tem, olha só, 1 bilhão metros cúbicos. Aí veja só, 1 hectômetro cúbico também. Você consegue, pelo mesmo raciocínio, descobrir quanto vale seu valor em metros cúbicos. O decâmetro cúbico, o metro cúbico, que é a unidade padrão, né? Nós tomamos como base ela. Temos o decímetro cúbico, vamos fazer uma. Como encontrar, por exemplo, quanto vale um decímetro cúbico? Vamos ver. 1 decímetro cúbico nada mais é que 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. 1 decímetro o que é? É a 10ª parte do metro. Então, 1/10 metro. 1 decímetro, a 10ª parte do metro. 1 decímetro, a 10ª parte do metro. Então, veja, 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vai dar 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Metro vezes metro, metro cúbico. 1 dividido por 1.000 vai ficar 0,001 metro cúbico. Ou seja, 1 decímetro cúbico vale 0,001 metro cúbico. Então, só utilizando essa daqui, eu consigo encontrar essa daqui. E observe que os valores variam de 1.000 em 1.000, não somando 1.000, mas multiplicando. Ó. Daqui para cá a diferença está em dividir por 1.000, divide por 1.000, divide, 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 divide. Ou seja, se eu descer na tabela comparando os valores de 1 km cúbico, 1 hectômetro cúbico, 1 decâmetro cúbico, a diferença está em dividir por 1.000, ó, cada um desses valores. Agora, se eu subir na tabela, comparando 1 mm cúbico com 1 cm cúbico com 1 decímetro cúbico, subindo, a diferença está multiplicando por 1.000. Se você multiplica esse por 1.000, chega nesse, esse vezes 1.000 dá esse vezes 1.000 dá esse, e assim vai. Enquanto que a tradicional varia multiplicando 10 e 10 e 10, aqui é 1.000, 1.000 e 1.000. Mas vamos ao que interessa no nosso capítulo, né, que é aplicar as fórmulas para o volume do paralelepípedo, que é só fazer comprimento vezes largura vezes altura, sempre lembrando de manter os três na mesma unidade. Se você trabalhar com decímetro, deixe os três em decímetro, o comprimento, a largura e a altura em decímetro. Vai trabalhar com metro, deixa todo mundo com metro. Vai trabalhar com milímetro, deixa todo mundo com milímetro. Sempre na mesma unidade, conforme o problema. Certo? Como fazer o volume do cubo? Pelo mesmo raciocínio do volume do paralelepípedo. O cubo, qual é a característica? O comprimento, a largura e a altura valem A. Se você substituir aqui na fórmula, vai ficar A vezes A vezes A, como está aqui. E A vezes A vai dar A ao cubo. Então, para fazer o volume do cubo, você só precisa pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Então, um reservatório, né, tem o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 50 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Calcule quantos litros de água são necessários para encher o reservatório, sabendo disso aqui, ó, que 1 litro preenche 1.000 centímetros cúbicos. Então, para utilizar essa informação que a questão deu, vamos trabalhar com as unidades em centímetro. Não transforma para metro, porque aí eu consigo facilmente aplicar essa informação aqui, que a cada 1.000 centímetros cúbicos, né, cabem 1 litro. Então, vamos lá calcular o volume do reservatório. Comprimento
vezes largura, vezes altura. O comprimento, ó, é 50 centímetros, a largura é 20 centímetros e a altura 15 centímetros. Então, 50 vezes 20 vezes 15 dá 15.000 centímetros, centímetro vezes centímetros, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Então, perceba que se em mil centímetros cúbicos cabem 1 litro, quanto vai caber em 15.000? Você nem precisa fazer essa regra de 3, dá para ver facilmente. Então, você pode colocar em mil centímetros cúbicos cabe 1 litro, então em 15.000 centímetros cúbicos vai caber X. E faz uma regra de 3. Simples. E esse aqui vezes esse. O 1.000 que está multiplicando passa dividindo, encontramos, ó, corta aqui os zeros, x igual a 15 litros. Ou seja, num reservatório de volume 15.000 centímetros cúbicos, tem uma capacidade de 15 litros. Vamos fazer mais um exercício. Tem uma caixa tem as seguintes dimensões. Tá? E as 3 dimensões. Calcule o volume dessa caixa. Perceba que é um paralelepípedo. Temos aqui comprimento, temos aqui a largura, temos a altura. Então, só fazer, né? A fórmula. Comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento, 27, ó, perceba, né? Sempre tem que conferir se estão nas mesmas unidades, né? Tranquilo. 27, aí vezes 18 vezes 9. 4.374 e a unidade, ó, centímetros cúbicos. A questão 3 diz calcule o volume dos cubos cujas as arestas medem. Na letra A, 7, a B, 0,5, C, 15, D, 1,5. Você não precisa desenhar o cubo. Nós sabemos que o volume do cubo é dado pela medida da sua aresta ao cubo. Então, na letra A, vamos lá, a medida da aresta é 7, então vai ficar 7 ao cubo. E 7 ao cubo é 343. E a unidade, veja só, a aresta está dado em metros. Então, o volume vai ser dado em metros cúbicos. Prontinho, metros cúbicos. Vamos à letra B. A aresta vai ficar 0,5 ao cubo. Unidade em metros, então 0,125 metros cúbicos. Na letra C, a aresta vale 15 centímetros, então vai ficar 15 ao cubo. 3.375, e já que a aresta está em centímetros, o volume é dado em centímetros cúbicos. E na letra D, a aresta vale 1,5 metros. Então, 1,5 ao cubo. Então, 3,375, veja só, aqui está dado em metro, então aqui metros cúbicos. Na questão 4, tem em uma gráfica, há uma pilha de papel no formato A4 com 1 metro. O papel A4 tem um formato retangular com 21 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Assim sendo, o volume ocupado pela pilha de papel é. Nós sabemos que o volume, né, quando se trata de um formato retangular, ou seja, o formato de um paralelepípedo, o volume é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos lá. O comprimento está aqui, ó, 30 centímetros. A largura está aqui, 21 centímetros. E a altura, a profundidade, né, do papel,
tem-se 1 metro. Tem 1 metro de uma pilha aí de 1 metro de altura. Imaginem, 1 metro de folhas, né? Uma em cima da outra. Podemos multiplicar do jeito que está aqui? Não, pessoal. Perceba que não estão nas mesmas unidades de medidas. Então, ou você deixa todo mundo, transforma todo mundo para metro, ou transforma todo mundo para centímetros. No nosso caso, já fica nítido qual escolha fazer. As alternativas estão todas em centímetros cúbicos. Então, vamos fazer o nosso cálculo com centímetros cúbicos para identificar qual é a alternativa correta. Então, veja só. Aqui já está em centímetros. Aqui também. Só falta esse 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Agora sim, podemos multiplicar. Então, veja só. 30 vezes 21 vezes 100 dá 63.000, certo? 3 vezes 21 vezes 1 dá 63. Aí tem um zero aqui, 2 zeros aqui, você junta 3. Os 3 zeros. Centímetros, 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 centímetros cúbicos. Está aqui a letra D. Já o volume do cilindro reto é calculado pela área da base vezes a altura. É como se você tivesse, por exemplo, uma folha, várias folhas empilhadas, uma em cima da outra, só que essa folha tem o formato de um círculo. Nós sabemos que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, ou seja, a área da base vai ser π vezes r ao quadrado. Então, uma única folha bem fininha, nós sabemos que ela não gera volume, ela só gera uma área. Agora, a partir do momento que você empilha centenas ou milhares de folhas, uma em cima da outra, você já vai ter um sólido, você já vai ter um volume. Então, a quantidade de vezes que essa folhinha ficaria se repetindo uma em cima da outra é o que provê a altura. Então, o volume é dado pela área da base vezes a altura. E a área da base é a área do círculo, π vezes r ao quadrado. Por exemplo, um cilindro tem 20 centímetros de altura igual a 20 centímetros. E o diâmetro de sua base mede 8 centímetros. Nós sabemos que o raio é metade do diâmetro, né? Então, se o diâmetro é 8, o raio então é 4. Qual é o seu volume? Expresse o valor em função do π. Ou seja, nós não vamos precisar trocar π por alguma aproximação. Só deixar ele lá quietinho. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A base é um círculo, então π vezes r ao quadrado vezes a altura. Deixa o π quietinho. A altura e o raio estão na mesma unidade, então beleza, todo mundo aí em centímetro. Vai ficar 4 ao quadrado e a altura aí 20. 4 ao quadrado dá 16. Agora é só pegar aí 16 vezes 20, que dá 320. Coloca aqui, aí vezes π. E a unidade, já que trabalhamos com o centímetro, o volume é dado então em centímetros cúbicos. A próxima questão tem: calcule o volume da figura a seguir, cuja base tem diâmetro 20 centímetros. Expresse também, né, o valor em função do π. Então, veja, tem a altura. Se esse aqui é o diâmetro, então o raio é metade do diâmetro, né? Então, o raio é 10 centímetros. Então, o volume, que é igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. O π não vou mexer com ele, deixa ele quietinho. 10 ao quadrado, aí a altura é 30, ó. Perceba, todo mundo em centímetros, tranquilo. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 30, 3.000. Então, vamos ficar com o volume igual a 3.000 π. Se você quer o valor aproximado, você troca π por 3,14 ou uma aproximação melhor. Centímetros cúbicos.
E a aula de hoje é só isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, aquele abraço e até a próxima aula.